a segunda parte são os personagens, né? O segundo aspecto que a gente precisa pensar e que é bem simples de entender e que a gente vê bastante, porque a nossa cultura tem muito de novela, tem muito de música, tem muito de filme. Então isso fica um pouco mais claro. A gente tem o protagonista, né, que vai ser o personagem principal, o herói, né? A gente vai ter o antagonista, que vai ser o oposto do protagonista, vai ser o vilão. A gente vai ter o personagem secundário, que é o coadjuvante, né, quem dá suporte ao enredo, e o figurante, que vai servir ali da mesma forma que um cenário. Ele tá ali, né, pra criar o ambiente para aquela história ser contada, né? Aqui a gente tem um exemplo de protagonista o Batman, o antagonista o Coringa, o secundário o Robin e o figurante as pessoas que andam pela cidade. É importante a gente pensar que o protagonista e o antagonista, eles são as pessoas, né, que fazem com que o enredo mude de figura, né? É muito normal de um enredo ter uma linha, né, cronológica de estar acontecendo e o personagem querer fazer o contrário, né? Quer fazer algo diferente do que está ali proposto, né? Sei lá, a gente pode pensar em Chapeuzinho Vermelho, né? Era só pra menina entregar a cesta de doces, né, pra avó, mas ela resolve passar pela floresta, né? A gente tem o vilão, que vai ser o Lobo Mau, que ele vai querer pegar a Chapeuzinho Vermelho. Então eles vão atravessar, né, esses espaços. Eles vão passar da linha, né, passar do limite, sempre. O personagem secundário é ele quem vai dar pra gente o andamento, né, do enredo, né? Por exemplo, o Robin é um fato, eu não conheço muito bem, né, a história, né? Mas o Robin é um fato que ele acompanha o Batman, né? Ele tá ali, né, acompanhando a história, ele não muda nada. Mas ele que dá pra gente o termômetro, né, dessa história, como que ela tá sendo contada. O terceiro aspecto narrativo que a gente pode pensar é o tempo. O tempo, ele vai ser muito importante pra gente nas escolas literárias. Eu, pelo menos, vou sempre tentar acentuar o tempo, para vocês perceberem, porque antigamente, né, nas primeiras escolas principalmente, eles vão brincar muito com o tempo, com a ideia do tempo, de se projetar muito para o futuro, ou de se projetar para o passado o tempo todo, no símbolo, né, mesmo, na simbologia do tempo, de querer voltar, ou de querer avançar, mas nunca de querer estar onde está, né? Num tempo linear, é um fato que se a gente fizer um desenho, né, uma narrativa linear, ela tem uma história que já está acontecendo na vida desses personagens e que vai acontecer algo extraordinário, algo que vai mudar o curso da vida dessas pessoas, que vai ser o clímax dessa história, que vai ser onde o problema é resolvido, né, onde o nó narrativo dessa história é resolvido, e depois a gente desce e a vida deles segue ao normal. Pode ter mais clímaxes, podem ter outros aspectos, mas é importante que a história suba e desça, né? Numa história linear, num enredo linear. No enredo não linear, é um tempo de narrativa que se distancia da vida real, do tempo real que a gente tem, né? É bem normal em Machado de Assis, por exemplo, a gente ter muitas digressões, que seria o quê? O personagem tá aqui, vivendo a vida dele, normal, podem estar acontecendo outros clímaxes que a gente não sabe, e aí do nada ele tem uma lembrança, ele tem um sonho. Então, na verdade, essa linha linear que já estava sendo seguida, ela é suspensa e a gente começa a criar outra linha aqui embaixo, né? Um sonho, uma lembrança, uma recordação, né? Então é importante a gente pensar nessa questão do tempo cronológico, que ele é marcado, o tempo cronológico ele é marcado, né? Não sei, há 60 anos atrás é um tempo cronológico marcado. Mas quando a gente pensa no tempo psicológico do personagem, sei lá, ele pode lembrar em 1 minuto sobre 60 anos atrás. Ou ele pode lembrar em 3 capítulos sobre 60 anos atrás.
Então o tempo psicológico do personagem vai ser muito explorado em tudo que a gente vai ver, né, por aqui. O quarto e último aspecto que vai aparecer pra gente é o espaço. Também outra coisa muito importante. Porque a gente pode ter um espaço real, né? Um espaço físico que vai se assemelhar com o universo que a gente conhece, né? Com as coisas materiais que a gente vive. Aqui a gente botou o exemplo de Gotham City, que é uma cidade que se assemelha à nossa, né? Que, enfim, se assemelha à do ser humano, mas que ela é criada. Então, assim, em vez de a gente, sei lá, falar sobre Rio de Janeiro, que é de fato uma cidade que existe e que ela é ficcional também, porque ela aparece em muitos textos, em muitas ficções, a gente decidiu falar sobre Gotham City, que apesar de ser uma cidade descrita como real, ela não existe. Então ali a gente tem um pacto de verossimilhança, né? Verossimilhança nada mais é do que uma mentira contada como se fosse verdade. Então a gente tem muito esse pacto na literatura. A gente vai falar sobre isso outras vezes e vocês vão, né, ver com mais clareza, né? A gente também pode ter um espaço imaginário, que é um espaço que, enfim, transgride a realidade. A gente nem tem como definir muito bem o que seria um espaço imaginário, né? Mas, por exemplo, Nárnia é um universo criado, imaginário e, enfim, descrito, né? E além do espaço em si ele existir, ele também pode ter funções na narrativa, além de ser só cenário, né? Além de as coisas acontecerem nele. A gente pode ter uma função contextualizadora, que é de fato ele ser só um cenário, ele vai contextualizar a gente naquela narrativa, mas ele também pode ser simbólico, né? Quando o espaço é ativo, ele é quase um personagem, ele é um agente transformador da vida daquelas pessoas. Que a gente tem o exemplo do Aloysio de Azevedo em O Cortiço, que, né, ele é o naturalismo brasileiro. O Cortiço é, de fato, o nome do livro, né? Aí já dá pra ver a simbologia do cortiço na vida das pessoas. O cortiço, né, é um espaço onde várias pessoas vivem amontoadas, né? É como se fosse um prédio em que muitas pessoas vivem. E na narrativa do Aloysio de Azevedo, o cortiço, ele altera a vida das pessoas, né? Ali existem confusões, existem fofocas, existem tristezas. E o cortiço, ele se torna quase um personagem. Quando a gente chegar, obviamente, no naturalismo, a gente vai falar com mais calma sobre isso. Mas esses são os 4 aspectos, né? O narrador, o personagem, o tempo e o espaço. Essas 4 coisas a gente precisa sempre prestar muita atenção. E é isso.